E o grande desafio hoje é você lidar com pessoas. E daqui para frente é isso. Tem muito palestrante, guru por aí que vende palestras motivacionais. Palestra motivacional não existe. Hoje, o principal gargalo de mudanças nas empresas acontece muito por parte do empresariado, mas é muito visível a resistência à mudança nos níveis intermediários de liderança. Sejam bem-vindos a mais um podcast Caminhos para o seu Sucesso, sempre trazendo notoriedades em seus setores, em seus segmentos, com todas as suas histórias de sucesso e de fracasso, porque o sucesso também se faz com o aprendizado do fracasso. Antes da gente continuar, muita coisa legal, muita coisa polêmica, você vai gostar e por causa disso mesmo, deixa o seu joinha, clica no seu joinha, compartilha agora porque depois você vai esquecer. Clica, depois se você não gostar, você desclica e beleza. Hoje vamos conversar com Janice. Olha, eu podia apresentar ela, mas melhor do que eu apresentar, Janice, por favor, se apresenta para os nossos ouvintes. Ô, Joel, obrigado pelo convite. Eu sou a Janice. Nós temos uma fábrica de aquecedor solar aqui em Birigui e já faz 10 anos que eu trabalho nesse segmento. Antigamente a gente trabalhava com representação e hoje atuamos na sustentabilidade. Uma honra estar aqui com você. Sustentabilidade, acho que é uma boa deixa para a gente começar a puxar. Pois é, bem atual, né? Qual que é o futuro da geração de energia solar? Qual que é o futuro que a gente espera disso tudo? Que as coisas estão acontecendo muito rápidas ou é impressão minha? Não, a mudança ultimamente é bem rápida, né? Chegou a fotovoltaico agora também, e o pessoal daí já não sabe distinguir muito o que é fotovoltaico, o que é solar térmico. Existe o solar térmico que veio para aquecer, para te dar o conforto, a qualidade no banho, na piscina. Ele aquece a água, né? O sistema de água propriamente dito. E ele não utiliza a rede elétrica, ele vai utilizar os equipamentos ali, ou seja, a piscina e o reservatório para aquecer a água do chuveiro, as tuas torneiras, os pontos que você deseja colocar água quentinha. Agora, o fotovoltaico não. O fotovoltaico gera energia para atender o teu, por exemplo, o ar-condicionado, a geladeira. Faz muito tempo, mas vai depender da rede elétrica e daí o custo não é o mesmo. Então vai depender de terceiros. Faz muito tempo que eu ouço dizer que a matriz energética do país está saturada, que se a gente tiver um boom de crescimento que o Brasil precisa há muitos anos, a matriz energética nossa não sustenta. E de um tempo para cá, esse crescimento da energia fotovoltaica é muito grande. Supre essa necessidade de energia que o Brasil tem para se industrializar no nível que precisa, para ter o crescimento de PIB que o Brasil precisa? Não, precisa ainda de muita adequação. Tanto que agora está previsto uma nova legislação para adequação, porque a rede em si é isso que às vezes o consumidor não consegue entender. Do fotovoltaico, ela está gerando energia elétrica, né? E fazendas, né? Você pode instalar várias fazendas, mas as redes precisam de rede de transmissão. Ou então você ainda coloca o sistema na tua casa que liga e desliga uma bateria lá, um gerador lá, para armazenar energia. Tá? Só que isso ainda é caro hoje. Mas o sistema de transmissão, de levar, ainda é a mesma. Então, isso dificulta muito. Não, vamos lá. Ajuda os leigos a entenderem, que eu também não entendo, para ser sincero. As redes de transmissão ainda não existem. As redes de transmissões que tem para energia elétrica das principais matrizes nossas, que são das represas, né? Não é a mesma utilizada? Isso, exato. São essas mesmas utilizadas para energia fotovoltaica. Tá? Por isso que se der um problema qualquer nessas redes, e mesmo que você tenha gerado, que a tua residência tenha gerado muita energia e jogado durante o dia ou a noite, jogado para a rede... No sistema de transmissão, né? Qualquer coisa que houver nessa rede, ela não volta, acabou.
Entendeu? Se ela não tiver com toda a adequação, ela acabou. Agora, qual a adequação que falta? São os cabos elétricos. Eu não sei te falar, porque hoje existe falta de cabeamento em algumas cidades, em algumas regiões. Não porque, existe então, cabeamento. A gente tem capacidade de gerar energia, mas não consegue distribuir aonde precisa? Não tem, né? Você pode ver aí, pegar estados mais pobres, Nordeste, por exemplo, não tem rede elétrica em tudo. A eletricidade não chega em todos os lugares. Mas suporta o desenvolvimento industrial que o Brasil precisa? Vai ter que ter bastante adequação. Verdade. Vai ter que ter muita adequação. Então, esse boom que nós temos hoje de energia eólica, energia fotovoltaica, de produzir energia, só essa produção de energia não vai bastar. Precisa de adequação nas redes. Precisa de muita adequação nas redes. E isso é iniciativa privada ou poder público? Eu acredito que ambos, né? Vai precisar de ambos esforços. Agora, por isso que eu falo que a energia solar térmica, ela é muito importante nesse momento. Porque ela tira o seu chuveiro, ela tira a sua piscina dessa rede. Ela desafoga isso. Só o chuveiro elétrico, ela vai tirar 30% da sua conta de energia, de 30% a 40% da sua conta de energia. Mas é um esforço que a gente está vendo, não é nem falar de iniciativa privada de CNPJ, a gente vê um esforço das pessoas físicas mesmo, né? O governo não entra nessa história? Então, né, existe o que a gente está pensando, assim, geralmente o fabricante, né, isso daí quem se envolve, quem sente essa necessidade é a pessoa física. E o fabricante em si, só que são empresas menores, sem tanta expressividade, tem muitas empresas, são acho que umas 200, 180, 200 empresas solar térmicas no Brasil. Só que a representatividade, a força delas não é tão significativa quanto a da fotovoltaico. Fotovoltaico hoje eles têm um lobby bastante forte no setor. Então, eles representam. Então, se eu chegar para você e falar, você vai identificar muito mais o fotovoltaico que o solar térmico. Mas, se você for ver, um precisa do outro, principalmente o térmico vai fazer uma grande diferença se ele for instalado junto com o fotovoltaico. No momento que você for tomar, por exemplo, eu tenho uma casa belíssima, né? E eu quero uma ducha maravilhosa, eu quero conforto, tudo isso na minha residência. Mas eu coloquei lá só o fotovoltaico, porque hoje está em alto fotovoltaico, coloquei para instalar ar-condicionado e tudo mais. No momento que acabou a energia, eu tomo um banho frio. Eu fico sem energia na minha casa. Se eu tenho o solar térmico, se eu coloquei junto, a minha conta vai sair mais barata, eu tenho um desconto maior na conta e eu tomo um banho quente. Tá. Vamos conversar um pouquinho sobre como, e aí a parte da Janice, gestora, que já está caminhando nessas trilhas há um bom tempo. Superamos a pandemia e aí eu falo assim, quais os grandes aprendizados que deveria ter havido nos gestores com relação à pandemia? Pelo que você percebe, pelo que vocês enfrentaram? Busca de conhecimento, de adequação. As pessoas já... Conhecimento, quem buscar conhecimento? Os gestores, né? Os gestores? Sim. Eu acredito que está havendo uma grande mudança, uma mudança bastante significativa, tanto do consumidor, né? Ele busca hoje consumir de outra forma, buscar mais a introspecção, o colaborador também está buscando de outra forma. Eu acho que a gente precisa caminhar um pouquinho. Eu vou voltar no empresário, depois a gente vai falar desse trabalhador. Qual a grande necessidade que você está sentindo de aprendizado com a pandemia e em função dela? O conhecimento para adequação para nesse novo mundo, esse novo universo que desponta aí, né? Eu vejo empresas hoje, tudo que você vê é sustentabilidade.
o que é a sustentabilidade? Daí parece que o mundo está voltado e todo mundo hoje é de uma forma muito superficial que se discute sustentabilidade. Primeiro, sustentabilidade não é só a parte, o sistema, o ecossistema ecológico, né, de animais, enfim. Mas você tem que olhar para o social também. Você tem que olhar para o financeiro, né? Principalmente a tua empresa. Ela é sustentável? E o que significa ser sustentável? O que é uma empresa sustentável? Né? Então, ela tem que ter o tripé. Né? Então, hoje se fala muito no projeto ESG. Uns falam ESG, outros falam ESG, né? Que envolve aquele tripé de ambiental, social e econômico, ou governança. Né? Então, o ambiental, todos nós já sabemos, que é o contribuir e o cuidar do meio ambiente. Né? O social já é aquela inclusão que hoje se fala muito, né? Nas inclusões e cuidar. E a governança hoje vem mudar, então uma forma diferente também de você ver como administrar as empresas. Me fala, é que hoje politicamente correto você falar que é focado, né, no meio ambiente, que você está preocupado com essa sustentabilidade, com a ecologia, com salvar o planeta. E o discurso é muito bonito e a gente vê que a prática não necessariamente bate. Mas desse tripé que você está falando, explora mais essa questão da parte social, explora mais essa questão da governança. Como é que você vê as empresas caminhando para isso? Eles dão exemplos aí de algumas empresas que estão no mercado, eles citam como Natura, Boticário, Santander, né? São empresas grandes hoje que estão, e outras empresas, o Elon Musk também, que foi tirado, teve uma história aí que tiraram até a empresa dele, né, que não representa porque ele não segue exatamente o projeto, que teve algumas coisas que ele não atendia, né? Eu acredito que seja mais político esse caso do que, essencialmente, ele não tenha seguido, né? E nós ainda, eu acredito que a gente esteja um pouco longe disso, porque ainda você vê muitas aberrações dentro disso daí. Dentro do que especificamente? Desse projeto ainda, né? Nós temos que caminhar muito para atingirmos esse patamar. E o que seria caminhar na direção da governança disso, na social disso? Isso. Do social é que nós temos toda essa inclusão, né? Dessas diferenças, de incluir todos esses homens, mulheres, héteros e tudo isso dentro de uma empresa, né? Que, para mim, você tem que partir do princípio do respeito. Então, você tem que cuidar e trabalhar, e hoje o grande desafio é você lidar com pessoas, tá? Como você vai trabalhar. Então, esse é um desafio do gestor. É como que você vai trabalhar com as pessoas para receber também e para você atender e não ter esse desalinho com quem você vai receber. Ou quem você já tem lá dentro, como que você vai trabalhar com esse. Aí você tem para a governança. A governança, nessas empresas, eles falam que você não pode ter tanta disparidade de salário, disparidade no tratamento, você tem que tratar as pessoas igualitárias, né, de uma forma mais igualitária, você tem que buscar a transparência nas suas contas, o respeito por todos. Então, é um desafio enorme. Nós estamos porque falando de hoje Brasil. Eu vejo... hoje falam que empresas que estão nesse sistema, nós temos aí. Pouca disparidade de salários. Exatamente, entendeu? E hoje nós falamos... Estamos falando de Brasil. E hoje nós estamos falando assim, ó, de uma Natura, de um Boticário, de uma Malve. Você está contando nos dedos. Não, dá para contar nos dedos ainda as empresas. Eu não posso falar porque eu não as conheço, que de repente aqui, entendeu? Mas é uma realidade para a qual eu acredito que nós temos que caminhar. É uma tendência que nós temos que buscar. Aprendizado. E é isso que eu me refiro. É esse aprendizado que nós temos que buscar.
porque, querendo ou não, eu acredito que a gente não pode fugir disso. Entendeu? Então tá. Aprendizado, e você falou no aspecto humano de lidar com pessoas. Hoje, o mundo, vou chover numa olhada, o mundo está mudando numa velocidade absurda, já faz tempo já. E as coisas ganharam um nível de aceleração absurdo com pandemia. E as empresas deveriam estar acompanhando essa mudança toda. E é óbvio que uma grande parte delas não acompanha. Hoje, o principal gargalo de mudanças nas empresas acontece muito por parte do empresariado, mas é muito visível a resistência à mudança nos níveis intermediários de liderança. Quando você percebe alto escalão identificando necessidades, olha, hoje o novo rumo é para cá, o difícil é você transformar a ideia em ação em função de resistência desses níveis intermediários de liderança. Existe. Como lidar com isso? Pois é. Eu volto para você. Eu acho que você é a pessoa mais indicada para falar sobre isso. Né? Como lidar com isso? Eu estou falando isso de experiência própria com as empresas. Recentemente, essa semana, um empresário veio justamente com isso. Falou assim, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. Você treina o meu pessoal para isso? Peraí, eu vou treinar o seu pessoal para quê? Para motivar eles. Então, vamos lá. Motivação não é varinha de condão que a gente chega em qualquer empresa e fala assim, olha, eu vou dar uma palestra e vou deixar vocês motivados. Para de confundir motivação com entusiasmo. Tem muito palestrante, guru por aí que vende palestras motivacionais. Palestra motivacional não existe. Você pode até mexer com o brilho do pessoal e deixar o pessoal sair assim, nossa, eu consigo, eu sou bom, e aí... Mas isso, se não tiver conteúdo, vai se esvair com o tempo. Você só consegue fornecer condições de mudança para os seus níveis intermediários, essa é uma posição muito... que eu compartilho com algumas pessoas e não é uma posição necessariamente aceita, quando você dá conteúdo para esse nível intermediário entender o porquê, o como, aonde vai chegar, de que jeito. Não adianta você jogar a ideia e falar assim, compra a minha ideia, batalha por ela, fica motivado, se entusiasma com o que eu estou mandando. Se não vira de baixo para cima, as coisas não vão acontecer. E o que a gente vê, infelizmente, com uma grande maioria de empresas, é serem alçados a cargo de liderança profissionais que eram excelentes técnicos num nível abaixo. Num nível de produção, aquele que se sobressai, aquele que segue regras, aquele que tem uma boa produtividade. Nossa, esse cara é bom. Vamos dar a oportunidade dele crescer na empresa. E aí alça ele a cargo de liderança. Exato. E ele sabe lidar com gente? Pois é. Como é que essa pessoa, que até tem o conhecimento técnico, mas não sabe lidar com gente, vai conseguir mostrar para essa equipe o porquê, o como, o quando, o onde? São coisas dissociadas, o ser técnico e o ser coach. O conhecer processo, conhecer produto com conhecer pessoas. E o grande desafio hoje é você lidar com pessoas. E daqui para frente é isso, porque outro dia eu li uma matéria, né, que isso vai acontecer. As máquinas vão substituir, né, as linhas, aquelas que são ritmadas, que são feitas sempre daquela forma. As máquinas vão vir e vão substituir. Isso é fato, né? Padrão, tudo que é padrão será substituído pelas máquinas. Então, o que precisa ser desenvolvido, né? É o ser humano, né? É o pensar, é você raciocinar, é você buscar ser diferente. E aí está
a grande dificuldade, o grande desafio. Eu não digo dificuldade, mas o grande desafio, né? Do que eu busco lá, do que a gente busca lá, fazer diferente, que a gente busca muito, que é muito dos nossos objetivos, é uma empresa humanizada. Para você chegar aqui, é lógico, né? Quando eu falo dessas grandes empresas que já caminharam, já estão aqui nesses projetos, quando você fala, mas isso acontece aqui no Brasil, né? É porque está um pouco longe da nossa realidade, talvez, né? Uma Natura, quando você vê as propagandas, são lindas, são maravilhosas, diz que eles fazem uns trabalhos muito interessantes com os ribeirinhos, na Amazônia e tudo mais, as plantações, né? Mas, para esse caminho, eu tenho que trilhar devagar, eu tenho que buscar também o meu espaço, né? Eu não posso dizer, eles já são grandes e como que eu vou chegar lá? Então, eu acho que existe um caminho. E qual que é o caminho que eu penso? É se tornar, primeiro de tudo, uma empresa humanizada, né? E o que é isso? Então, é fazer com que cada colaborador ele se sinta uma pessoa que participa, que está junto, que ele é importante. Por que ele faz? Por que ele está executando aquela tarefa? Entendeu? Eu acho que, primeiro de tudo, é isso. Porque você vê hoje, inclusive, a Magia, outro dia estava comentando, olha aqui, né, funcionários que nasceram em 90, né, aí que não completaram o ensino fundamental. Então, esse é um desafio da gente tentar fazer ele voltar a estudar. Por quê? Qual é o futuro dessa pessoa? Aí é uma questão básica até de dignidade. É o social. Aí é por aí que começa a empresa. Daí você está atendendo, você está olhando para ele, você está cuidando de pessoas. E essa é uma função da empresa. Eu hoje penso assim, dessa forma. Mas você está falando uma coisa, com outras palavras, eu vou tentar falar o que você está falando, mas sobre um outro enfoque, a mesma coisa que você está dizendo. As empresas estão mais preocupadas com as pessoas. O pessoal fala assim, não mudou nada, continua a mesma coisa, com pandemia, depois de pandemia. Mudou, e não que as pessoas não que as empresas estejam necessariamente mais preocupadas com o social. Óbvio que tem empresas que estão extremamente preocupadas com o social, mas é que algumas empresas estão preocupadas com essa parte mais humana, não é nem por caridade, é por sobrevivência. Não, por sobrevivência, é o que eu falo, por sobrevivência. E aí, isso está fazendo com que finalmente as empresas comecem a olhar mais, voltando até aquele assunto das lideranças intermediárias, não só para a questão das competências técnicas, mas as competências comportamentais, né, que inclui, inclusive, lidar com gente. E durante tanto tempo, assim, não se sabia, hoje se tem amplos caminhos para você desenvolver competências soft skills são desenvolvíveis. E, finalmente, as empresas estão começando a dar atenção para esse tipo de coisa. E não vai acontecer esse processo do conceito de empresa que aprende. Só muda empresas, não que necessariamente você tenha um empreendedor ou um CEO com ideias arejadas. Porque quem está lá embaixo é que vai acabar promovendo as mudanças. Se eles não tiverem conhecimento, eles não têm argumentos para justificar essas mudanças. E se eles forem fazer as mudanças única e exclusivamente porque receberam de cima para baixo, não acontece. Não vai acontecer. Não acontece. Então, percebe? Quando você fala assim, não é só uma questão de auxiliar no desenvolvimento dessa pessoa para ela ter condições de cidadania melhor, pela questão de uma dignidade humana, que é fantástico. Esse lado social é fantástico. Mas algumas empresas estão caminhando para isso, não por caridade, mas por necessidade de sobrevivência, e é uma necessidade de sobrevivência. Não, exatamente, é isso. Eu acho que eu me fiz entender de forma errada, mas não, você não se fez entender de forma errada. Eu só estou olhando sobre outro ótico, mas é o mesmo caminho. Sim, mas é o mesmo questão caminho. De sobrevivência. Por quê? Porque as máquinas realmente vão invadir, e se elas não olharem o ser humano, porque quem cria é o ser humano.
E às vezes quem cria é alguém que não está sendo visto. Então você tem que olhar com carinho todos, entendeu? E dar oportunidade, porque é ele que cria, é o ser humano que cria, né? E daí você vê o social, você vai atender o social, não por esse apelo de caridade, de você olhar. Não, eu acho que o mundo tem que parar com essa coisa de ajudar. Eu não gosto dessa coisa de cota, sabe? Cota para cá, cota para lá. Eu não acho, eu acho que isso daí você começa a separação. Quando você começa a instituir cota, para mim é você começar a colocar barreiras. E só esse assunto muros. Dá um podcast inteirinho, né? De prós e contras. Ô Janice, pois não, desculpa. Eu acho que são todos iguais, então eu não gosto desse negócio, né, de separação. Eu acho que são todos iguais e todos capazes. A mudança, já que existe essa necessidade de uma adaptação rápida em todos os sentidos, porque a concorrência está caminhando, porque as finanças estão acontecendo. O que vai nos diferenciar da concorrência? O consumidor está exigindo essas mudanças, e essa diferenciação ela acontece na cabeça do empresariado, e ninguém conhece o serviço do seu Zezinho, que está todo dia, dia após dia, fazendo o mesmo serviço melhor que ele. Dependendo da função dele, nem o líder dele conhece a função dele. As dificuldades que ele tem, as facilidades que ele tem, as oportunidades de melhoria que ele percebe. E quando você, ainda que a gente encontra muito, essas lideranças que trabalham na base do obedece, que eu sei o que eu estou falando, que sejam bons líderes, inclusive, mas que não deem espaço para essa abertura, a gente percebe a empresa tolhendo os seus futuros, as suas possibilidades de melhoria, ela mesma auto-tolhendo. Acontece por aí. Acontece. Bastante ainda, né? Não sei se é por medo, né? O que faz ainda, né? Aquela coisa de impor, a imposição. Eu acho que eu tenho uma opinião a respeito, Janice. De impor, porque faça do jeito que eu estou mandando, e não do seu jeito, do jeito que você acha. Só que quem conhece aquela função é ele que sabe a melhor forma de fazer. Ou se dá para melhorar, ou se dá para tirar, de repente se dá até para eliminar aquilo ali. Né? De repente ele já fez tanto aquilo ali que ele fala, poxa... Oportunidade de melhoria de layout, de processos, de tudo. Mas sabe o que muitas vezes acontece? Essa forma autoritária de lidar com o grupo, muitas vezes é medo. Medo, né? De perder a liderança. Dá de eu abrir e a pessoa conhecer mais do que eu. Dá de eu abrir e a pessoa saber mais do que eu. Dá de eu abrir e ele conseguir perceber melhorias que eu não percebi. E é uma tamanha ignorância, de uma estupidez, porque eu dando oportunidade para os meus subordinados mostrarem conhecimento, melhoria, eu líder, estou maximizando o meu potencial de líder, o crescimento do meu setor, o crescimento, a evolução do meu setor, né? E parece que é uma coisa tão óbvia, mas muitas vezes, mais uma vez, excelentes técnicos que viraram líderes, excelentes técnicos, essa correção se faz necessária, excelentes técnicos que viraram chefes de setor. Porque se eles não têm o lado humano, eles não conseguem ser líderes. Não conseguem. Hoje em dia também se vê muitos assim sendo contratados pelo nível técnico que tem, né? Mas o comportamental, depois de um tempo na empresa, você vê que eles comprometem a equipe, o andamento do trabalho e todo o resultado. Então, muitas vezes, você acaba ficando com alguém na equipe porque você fala, não, mas eu preciso dele. Nossa, mas eu preciso, porque ele é assim, mas ele me traz resultado. Ele é assim, mas ele é bom. E a equipe? Pois é. E daí eu acabo estragando toda uma equipe, comprometendo tudo isso, e o prejuízo é muito maior.
Muito maior. Né? Muito maior. Muito maior. Então, esse é um preço ainda que a gente paga bem alto ainda por algo assim que... Né? E são características que às vezes a gente não quer enxergar, às vezes a gente está ali na frente da gente, dos nossos olhos, a gente acha que com a gente não vai acontecer aquilo lá. Né? E acontece, porque com todos a gente não vai acontecer, é uma delícia. Porque na vida inteira, e aí tira a parte empresarial, vamos para pessoal. Comigo não acontece? Comigo não acontece, porque né, não vai acontecer. Eu já mapeei tudo, eu mas estava num processo seletivo. Isso vai acontecer. Eu estava num processo seletivo nesses tempos agora, e um profissional de alto escalão, inclusive, ele estava se mudando em São Paulo. Ele não queria mais vir para São Paulo, ele veio para o interior, uma cidadezinha, 4, 5 mil habitantes, porque São Paulo era muito violento. Ele foi 2 vezes assaltado na porta da empresa que ele estava. Adivinha o final da história? Ele foi assaltado na cidadezinha de 4 mil habitantes. Então essa história de que não acontece comigo, para. Ainda mais quando a gente está falando de empresas. As variáveis são absurdas e você não dá conta de controlar todas as variáveis. E a gente vê empresariado tentando controlar variáveis que não estão sob controle. Então, já está difícil controlar as variáveis que você consegue controlar. Imagina se você não consegue controlar. Se deixar abalar por humor de sócio, se deixar abalar por humor... mas determinado gerente mal me cumprimenta. Espera um pouquinho, vamos lá. Ele dá conta da produtividade do setor dele? Ele dá conta da equipe, da equipe dele? Ele dá conta da qualidade e da quantidade? Tem uma história, me ajuda a lembrar, puxa, não vou lembrar. O presidente do Bradesco, o mais importante, o fundador do Bradesco, eu não vou lembrar o nome dele. Como? Fala alto. Amador Aguiar, obrigado. A nossa claque, nossa plateia se manifesta aqui. O Amador Aguiar tem uma história que ele falava que tinha um gerente de unidade dele que falava mal dele. Falava assim, estou me lixando para esse Amador Aguiar, e se ele vier dar admitido para cima de mim, me desculpa o palavreado, mas a palavra é dele, eu cago no chapéu dele. Que não sei o que lá. Ele falou assim, manda chamar esse gerente. Falei, nossa senhora, o cara vai ser mandado embora. Você falou que você caga no meu chapéu se eu ficar... Ele falou, Você sabe que eu estou com seus números aqui? Ele falou, não. O cara, altíssimos índices de atingimento de metas em todos os produtos da agência dele. Toma meu chapéu. Você não precisa gostar de mim. Desde que você me entregue o resultado. Ótimo! E aí, não tem espaço mais nas empresas para joguinho de mimimi. Que o líder saiba administrar as necessidades de afeto, de atenção, de carinho, de aceitação dos seus colaboradores. Mas no mundo empresarial, que as coisas aconteçam. A empresa entra a parte social que você disse. Tá? Eu contemplo as necessidades, até afetivas, de necessidades dos meus colaboradores, sejam eles que cargo que estiverem, beleza. Agora, vir com mimimi para as coisas não acontecerem, principalmente em cargos de liderança, para um pouquinho, alguma coisa está errada. Mas você não sabe... Pera um pouquinho. Tá, mas e os resultados que eu preciso? Mas eu me esforcei. Mas e os resultados que eu preciso? E acontece, hein? E a gente viu... E o erro está nas lideranças ou no empresariado? Eu acredito que está... Eu me coloco como erro sendo dos empreendedores. Eu me coloco como se... Por quê? É o erro. Por que dos empreendedores? Eu acho que a busca, talvez, pela
exigir mais, não exigir tanto, entendeu? Cobrar, eu acho cobrar mais, né? Ser mais criterioso também na hora da seleção. Exigir mesmo que a pessoa que está ali, ela precisa conhecer, no fundo, qual é a empresa que ela está trabalhando. E os processos, eu acho que isso, né, é primordial. É. Ela tem que saber, entendeu? No momento que está ali, ela tem que conhecer a empresa. O que a empresa vai entregar, qual é o valor que aquela empresa vai entregar. Ela tem que saber disso. Se ela não souber disso, ela não vai conseguir vender. Ela não vai conseguir. Então, daí, o meu departamento. Qual que é o valor que o meu departamento tem que entregar para os meus clientes internos, para o meu cliente externo? Eu tenho que saber tudo da empresa. Se eu não souber e não vivenciar as etapas, os processos da empresa, eu não estou inserida nela. Ótimo. Como é que você... É isso. Eu concordo plenamente. Como é que você vai cobrar dos seus líderes que eles cumpram processos se os processos não estão claros? Como é que você quer cobrar que Mas se eles estão claros, mas aquela pessoa, ela não conseguiu absorver por negligência ou porque ela não está querendo, ela está vendo só ela, entendeu? Porque aquele resultado ali que ela obtém ali é o suficiente para ela e eu não preciso olhar para a empresa, também é outro fato. Ah, ótimo. São duas vertentes da mesma situação e eu acho que você está completamente correta. Veja, não é a empresa que tem que se adaptar ao funcionário, é o funcionário que tem que se adaptar à empresa. Ah, mas na outra empresa que eu fazia não era assim. Tá bom. Só que aqui os métodos e processos são claros e o funcionamento é dessa forma. Não tem sentido a empresa... Ah, então vamos se adequar ao Zezinho. Se o Zezinho tiver uma ideia bacana, perfeito, ótimo. Nós vamos incorporar aos métodos e processos da empresa. Sim. Mas, a princípio, os métodos e processos da empresa são esses. Ah, mas ele não está focado no cliente. Tá bom. O que é estar focado para a empresa? Tá claro? Tá claro. Ah, mas ele não entendeu. Opa, e é treinamento. Treina. Então, mas ele não aprendeu tudo no treinamento? Treina de novo. Treina de novo. E no mês seguinte, ou no mês seguinte, na semana, quantas vezes for necessário. Mas ele tem que absorver, ele tem que conhecer, ele tem que estar respirando a empresa, senão não acontece. O que você falou, mas quando o funcionário interessa o escalão hierárquico, não interessa, lá de cima até embaixo, ele não quer, por mais capacitado que ele seja, ele não quer aprender, ele não está interessado, ninguém consegue fazer a pessoa, se ele não quer, ninguém faz ele conseguir. E aí, é rua. Para. Não tem mais sentido as empresas insistirem em quem não quer aprender. E tem uma coisa que eu falo muito em treinamento e até nos processos de coaching, Janice, que é assim, ó, eu estou pouco me lixando para o cargo da pessoa, ou se ela estudou em Harvard, Massachusetts, o que seja. A pessoa até pode não ter a melhor das formações, que até por uma questão educacional que você estava falando no começo, a gente tem um sistema educacional que não privilegia a todos, e alguns poucos privilegiados que têm condições de estudar em boas escolas, às vezes saem só com o diploma. Uhum. Então, mas não interessa o que ele estudou e onde ele estudou. Mas se a pessoa está afim, é essas que eu quero do meu lado. Exato. E aí treina, e assim, ó, e vem comigo. Porque se a pessoa não quer aprender... Sim. Porque eu vejo isso daí como um grande diferencial. Porque falar assim, olha, não teve acesso ao estudo. Joel, isso para mim não soa muito bem, entendeu? Eu acho que hoje estudo, todo mundo tem acesso, tá? Eu acho que é possibilitado a todos, sem exceção, tá? Só não estuda e não valoriza quem realmente não quer. Tá? Um emprego também, né? Tem pessoas que valorizam de uma forma e outros dão
outro valor, né? Cada um dá um valor. Eu sei porque eu lido com pessoas e eu gosto de pessoas, e eu gosto disso, né? O meu lema é assim, não sou eu que faço o resultado. Eu tenho que cuidar de pessoas porque são elas que geram o resultado. Então, eu gosto de pessoas, então eu gosto disso, e eu acho que eu tenho que cuidar delas, né? Não é a obrigação de cuidar por conta daquilo ali. Não, é de cuidar porque eu acho que você gera uma energia melhor, você cuidando, está tudo melhor, você produz melhor, tua empresa fica melhor, tudo é melhor, tudo engrandece, resultado é melhor, tudo é melhor para você, para ela, para todos. Eu sempre falo, cliente, você e cliente, se não tiver bom para os dois, está errado. Você e fornecedor, se não tiver bom para os dois, está errado. Tem que estar bom para os dois, porque se um elo está fraco, vai romper. E aí, cliente, e daí estamos rompe. falando de cliente consumidor, cliente interno, colaboradores e toda a cadeia que está envolvida, fornecedores. Fornecedores. Tudo. Né? Atenção, e a gente está andando até em ciclos porque gira em torno disso. Tem que haver o equilíbrio. Se você partiu para aquela do só eu ganho, rompeu o elo. Qualquer negócio é bom quando é bom para todas as partes? Para todas as partes. Eu compartilho dessa ideia. Eu acho que só assim é que existe negociação ganha-ganha. Ganha-ganha. Entendeu? Tem que ficar bom para os dois. No momento que um só ganha. E nesse ponto de vista seu, como é que fica a concorrência? Aí está o grande diferencial. Por isso são as pessoas. Cada um é único. Tá. E eu vou insistir na pergunta. E como é que fica a concorrência? Você vai trabalhar, eu pelo menos insisto nisso, tá? É nos teus diferenciais, nas pessoas que estão com você. Por isso, nós estamos buscando trabalhar com pessoas e ter elas do nosso lado mesmo, né? E separar aquelas que realmente querem ficar com a gente, que estão alinhadas com os nossos valores, com a nossa visão, com a nossa missão. E às vezes eu até falo, olha, hoje se eu tivesse dinheiro eu oferecia 2 salários ainda para dar tchau, para se desligar da empresa a mais, sabe? Porque as pessoas que aceitam isso é porque elas não estão ligadas à empresa, somente ao dinheiro, e isso não interessa. O que interessa é a pessoa, e tem, viu? Tem aquelas pessoas que compram, que vestem a camisa, que se você se ligar a alguém, você passa o telefone lá, liga lá, a pessoa te vende, a pessoa veste, a pessoa é dona do negócio. E aí? E trabalha lá no chão de fábrica, mas ela é dona. E é isso que eu quero. Mas é isso que é parceiro, é isso que está junto, nesse entendeu? nível de parceria, quando você der condições para esse colaborador, a conversa anda em ciclos, porque é a mesma coisa. Quando você consegue deixar claro o que é, o que se espera, onde a empresa quer chegar, né? Quer ver? Tem alguns cargos, né? Eu não estou falando necessariamente de empresas dessa parte solar que você representa, que você tem uma dificuldade absurda de preencher. Só que o que tem de gente desempregada é uma festa. E vamos lá, eu vou acrescentar, botar um plus até para provocar mesmo. Não falta emprego. Tá cheio de gente com pós-graduação desempregada. Pois é, mas não falta, está faltando gente capacitada, assim, gente que capacitada, porque se tem pós-graduação. Eu insisto, com pós-graduação desempregado, e daí? Te peguei. Cheio. Eu dei aula na pós-graduação há muito tempo. E tem vaga para tudo isso. Acontece. Tem gente pedindo muito, muito, muito. Mas é que você... Nós, ali, por exemplo, estamos precisando. E a gente não consegue preencher a vaga. Mas você respondeu sem ter se dado conta. Precisamos de pessoas capacitadas. O diploma não me dá capacitação. O diploma atesta que eu terminei um curso.
não atesta necessariamente que eu aprendi o suficiente para enfrentar o mercado de trabalho. E uma faculdade, um curso superior, por exemplo, ela não te dá necessariamente a formação total que você precisa para ter todos os conhecimentos necessários para. Se o mundo está mudando e você se contenta com o conhecimento que você tinha de faculdade de 10 anos atrás, você está atrasado. De 5 anos atrás, você está atrasado. De 2 anos atrás, você está atrasado. Além de tudo, você não pode se contentar só com o conhecimento que você adquire na escola, na faculdade. Entendeu e tudo por mais. que não é só o fato de ter pós-graduação não prova nada? Pode até ser que você fez uma boa pós-graduação, só que como o mundo está mudando, a necessidade de agregar conhecimentos o tempo todo é infinito. Você tem que buscar muito mais conhecimento que isso mesmo. E aí? Maturidade. Não importa se é um nível operacional, se é um nível mais estratégico, se é um nível diretivo. São em todos os níveis, na verdade. Se é o empresário. Não tem mais espaço para, do jeito que tá bom. Não dá para ser mais mediano, né? Não existe, ótimo, que delícia. Não existe lugar no mundo para mais ou menos. Porque de mais ou menos, tá cheio de mais ou menos. Quem se contenta com mais ou menos hoje, tá fora. Literalmente fora. Porque na média, vamos falar de Brasil, mais ou menos do Brasil está passando necessidades. Não dá para se contentar, mas está todo mundo fazendo assim, você vai passar, pode ser empresário, cargo de liderança, o que for, mais ou menos vai passar a necessidade. Qual o seu diferencial? Você estava falando de concorrência. Concorrência é importante, mas eu estou buscando os meus diferenciais. Como empresa, e como empresário, e como líder, e como chão de fábrica, não interessa. Em todos os níveis não você tem interessa. Que buscar os diferenciais. O mais ou menos está passando necessidade. Ô Janice, nossa, foi nosso tempo. Mas assim, a conversa vai longe. Se deixar, vai longe. Eu vou pedir para você o seguinte, antes da gente encerrar. Faça considerações finais sobre o que nós conversamos ou sobre o que você gostaria de ter falado e você ainda não teve espaço, para a gente fechar com chave de ouro o nosso bate-papo. Foi muito bom, Joel, essa oportunidade. Para mim foi ótima. Eu estava bastante receosa para vir aqui. Né, eu não mudo não, né? Não, mas você para mim é muito importante, um irmão de coração, mas... Teu programa, realmente gosto muito de acompanhar e você sabe que eu admiro muito você, uma pessoa muito capaz, né? Enfim, eu acho que tem muita coisa mesmo. Se ficasse aqui falando, eu ia ficar querendo colher muitas informações suas, né? Para levar como bagagem lá para mim, para minha experiência mesmo, para conduzir meus trabalhos. Mas esse assim, é um tema que não se esgota, porque tem muita coisa. É de sustentabilidade, é de gestão. Quem vê você falando, a Sori é um dos grandes expoentes da região em energia solar. Com essa quantidade de funcionários que tem, ela vem, eu venho aqui para aprender, obrigado. Essa conversa só é boa quando os dois lados aprendem. Eu tenho certeza que quem estiver nos assistindo vai tirar muito proveito. Eu acho que a conversa foi muito bacana. Esse bate-bola dos dois lados, trocar conhecimento, eu acho que é fantástico e eu sou muito grato, primeiro, pela sua presença, pelo nível da nossa conversa e pelo tanto que eu acho que quem está assistindo também aproveitou. Espero ter colaborado. Janice, obrigada. Muitíssimo obrigado, em meu nome, em nome de todo mundo que está assistindo e vai tirar proveito disso, tá bom? Obrigada, obrigado. Joel. Obrigadão. Sucesso para vocês. Obrigada. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.